Quem veio ouvir aqui a palavra de Deus? Então pegue a palavra de Deus, abra comigo em Eclesiastes, capítulo de número 12, versículo de número 14. Eclesiastes, capítulo 12. Eu te peço que fique de pé só nesse momento, em reverência a essa palavra. Já já você vai tomar seu assento. Eclesiastes, capítulo de número 12, e o versículo de número 14. Quem encontrou, diga amém. Se você olha ao lado, se você encontrou, olha ao lado, vê se tem alguém sem a palavra. Se tiver, compartilha com essa pessoa só essa primeira leitura, tá? Está escrito assim, Eclesiastes capítulo 12, versículo 14. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Que está dizendo que Deus ele vai trazer o julgamento para tudo que você fizer, mesmo as coisas que são escondidas, sejam as coisas boas ou sejam as coisas más. Eu vou ler pela segunda vez e eu quero que você repita bem alto e bem forte. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal, quer seja bom, quer seja mal. Você acredita nessa palavra? Então, por favor, desocupe as tuas mãos e vamos aplaudir essa palavra. Pode aplaudir com toda a tua fé, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Aplaude você que nos acompanha pela internet. Glorifique a Deus também conosco aqui da casa de oração Adoradores do Reino. Pai querido, a tua palavra mais uma vez vai estar sendo pregada. Este povo veio ouvir a tua voz, este povo veio ouvir a tua palavra. Então vem o Senhor através do teu Espírito Santo, toma a vida do pregador, usa os lábios do mensageiro, envia a tua palavra com poder e grande glória, e que essa palavra vá. Enquanto ela estiver sendo ministrada, que o teu Espírito vá avivando, restaurando, convertendo, transformando, em nome de Jesus. E os que são da fé, diga amém, diga graças a Deus. Pode se assentar, por favor. Um dos maiores erros do ser humano é achar que não vai haver consequência para as coisas que ele faz. Um dos maiores erros do ser humano é plantar algo e querer colher aquilo que não plantou. Se tem uma coisa que é certa na vida, principalmente na vida cristã, é que tudo aquilo que você plantar, certamente você vai colher. Mas a coisa mais errada do ser humano é achar que ele vai passar uma vida toda fazendo más plantações, plantando discórdia, plantando desunião, plantando a falta de amor, plantando briga, plantando ataques, plantando invejas, e achar que vai estar colhendo a felicidade, achar que vai estar colhendo milagres, a transformação. Isso é impossível. Tudo aquilo que o homem fizer, seja bom ou seja mal, um dia essa consequência ela vai vir. O que está escrito aqui em Eclesiastes é isso, porque Deus há de trazer julgamento, Deus há de trazer juízo. Toda obra, tudo que você fizer, toda obra que você fizer, tudo aquilo que você tem feito durante a tua vida, antes e principalmente depois que você entregou a tua vida para Jesus, tudo vai ser julgado.
tudo vai vir a juízo, até as coisas que estão encobertas, o que está escrito. Tem gente que faz coisas às escondidas, mas faz coisas boas. Tem gente que ajuda e não quer que isso seja propagado. Tem gente que estende as mãos e faz isso de forma encoberta. Está ajudando, está auxiliando, está dando o amor, está dando carinho, está dando, sabe, um auxílio, mas não quer que outras pessoas fiquem sabendo. É claro, é óbvio, que essas coisas boas, mesmo elas sendo encobertas, um dia será trazido a juízo. Mas a palavra também nos ensina que as coisas más também, aquelas dissimulações, aquele forjar, ele também vai ser trazido a juízo. Se tem uma coisa que o ser humano ele pode escapar, é do julgamento humano. É do julgamento humano. O ser humano escapa, sabia? Às vezes as pessoas elas julgam errado, porque de acordo com quem seja, o senso de julgamento é diferente. Se é alguém que tem uma condição maior, não é erro, foi só uma falha. Mas se é alguém que não tem um poder aquisitivo financeiro, isso é um erro, é um pecado grave. Porque o ser humano, ele pesa com uma balança de diferença. Porque o ser humano trata as pessoas com diferença, é assim ou não é? Você mesmo já deve ter sido tratado de forma diferente. É do ser humano, mas Deus não. A balança de julgamento de Deus é uma balança justa, diga glória a Deus. A balança de julgamento de Deus, ela não pende para um lado e muito menos para o outro. Quando Deus julga, Ele julga literalmente com justiça. E aí, lá em Romanos, para poder eu dar entrada nessa mensagem, que ainda não entrei, em Romanos, no capítulo de número 14 e no versículo de número 12, você vai ver que está escrito assim: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Olha aqui, nós não temos o poder de julgar ninguém. Nós não temos o poder de condenar ninguém. Nós não temos o poder nem mesmo de absolver ninguém. Nós não temos o poder de julgar nem a nós mesmos. Porque vai chegar um dia que nós iremos nos encontrar com o Senhor e cada um de nós iremos prestar conta daquilo que nós fizemos. Tudo que o homem faz, ele vai prestar conta, seja no falar, seja no pensar, seja no agir. Quem compreende isso, diga amém. Eu estou falando bem calmo para que você consiga entender o que essa palavra ela te ensina. Muitas pessoas estão travestidas de boas pessoas, mas não são. Muitas pessoas se escondem por detrás de um púlpito, por detrás de uma roupa de crente, por detrás de uma Bíblia, por detrás de uma religião, por detrás de uma fé. Mas o que realmente tem feito é matado o seu irmão. O que realmente tem feito é machucado outras pessoas, impedindo de que o altar chegue em outras pessoas. Basta ver que o primeiro homicídio que houve não foi por uma briga de casal. O primeiro homicídio que houve não foi por causa de uma bebedeira. O primeiro homicídio que houve na história da terra foi por causa de um culto. Foi por causa de uma adoração. Forte isso, né? Veja comigo lá em Gênesis, por favor. Gênesis,
Por quê, pastor? Porque existe uma diferença de quem é cristão e de quem é religioso. Existe uma diferença muito grande. O religioso se transveste de crente, tem roupa de crente, tem Bíblia de crente, tem um linguajar de crente, parece crente, mas não é. Existem buracos na vida de determinadas pessoas, existem furos na vida de algumas pessoas que se escondem por detrás do Evangelho. Às vezes a pessoa, ela participa do culto, se veste como crente, mas ela fura com Deus. Ela fura porque não apresenta uma adoração perfeita. Ela fura com Deus porque ela ainda continua mentindo. Ela fura com Deus porque ela continua roubando. Ela fura com Deus porque ela continua tendo inveja. Ela fura com Deus porque continua falhando. Ela fura com Deus porque ainda fica falando dos outros. Quem compreende isso, diga amém. Olhando para mim, botei uma roupa bem bonita hoje. Você consegue encontrar alguma falha aqui? Olha aqui. Está com roupa de crente? A calça está de crente? O sapato também? O terno? E a gravata? Broche de Israel? Consegue encontrar alguma falha? Você sabe onde é que está a falha nessa roupa? No que os teus olhos não veem. A falha está aqui, ó. Consegue ver? Dá para ver? O furo na meia. Botei de propósito, tá? Botei de propósito. A roupa é de crente, mas o furo você não conseguia ver. Consegue entender a mensagem? Tem gente que está assim, vestida aparentemente de servo, mas o furo as pessoas não veem. Está aqui, ó. Olha o tamanho do furo. Está vendo? Você que está na internet aí. Porque normalmente nós queremos esconder os nossos furos. Eu não, eu mostro mesmo. A gente quer esconder os nossos furos. A gente quer esconder as nossas falhas. Só que nós podemos esconder das pessoas. Olha para mim, para de olhar para o furo agora. A gente consegue esconder das pessoas, mas não consegue esconder de Deus. Entrei aqui, todo bonito, todo cheiroso. Você nem imaginava que eu estava com a minha furada. Mas Deus sabia, ou não? Deus sabe. Deus sabia sim. E é o que nós precisamos ter cuidado nessa vida cristã. Não é o que nós aparentamos para as pessoas, mas quais são os furos que nós estamos cometendo contra Deus. O importante é lançar o furo fora. Essa aqui está furada não. O importante é isso. O que é que você faz com o furo? Joga fora. Joga fora. O que é que precisa ser jogado fora, hein? Pastor, eu ainda minto. Joga esse furo fora. Pastor, ainda sou infiel. Joga esse furo fora. Eita, agora o negócio. Pensava que ia ser mais fácil. Pastor, eu ainda fico com fragilidade na fé. Joga esse furo fora. Quem compreende isso? As falhas
precisam ser lançadas fora. Você não pode viver uma vida com Deus tendo furos, porque só entrará lá, e o nosso intuito é ser salvo, quando nós arrancamos os furos da nossa vida aqui hoje. Note, qual foi o furo que houve, o primeiro homicídio que houve, Gênesis capítulo de número 4. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve a seu irmão Abel. Abel, ele escolheu ser pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. 2 filhos. Um escolheu ser pastor, e outro escolheu ser lavrador. Então, um escolheu ser pastor, cuidar das ovelhas, do rebanho da família, e o outro se preocupou com as coisas da terra. Note isso daí. Note isso daí. Versículo 3. E aconteceu ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para quem, igreja viva? Para Abel e para a sua. Olha aqui o culto de adoração. Deus, ele não atentou primeiro para a oferta. Deus, ele atentou para Abel. Porque o momento de ofertar a Deus não é quando eu apresento para Ele valores. Eu começo a ofertar a Deus quando eu já começo a me preparar para cultuar a Ele. Eu começo a ofertar a Deus a partir do momento que eu estou na minha casa. Eu começo a falar com Ele antes mesmo de chegar na igreja, antes mesmo de chegar no culto, eu já estou conversando com Ele, eu já estou me preparando para ofertar a minha vida a Ele. Deus, ele não olha para os valores, mas ele olha para a adoração. Abel escolheu ser pastor de ovelhas, e Abel vivia uma vida de adoração. Abel vivia uma vida de comunhão. Abel vivia uma vida de retidão diante de Deus. Caim não. E isso foi o suficiente, porque quando Deus recebe, atenta para Abel, e escute, quando você vive uma vida de adoração a Deus, Ele não vai olhar para o que você tem, Ele não vai olhar para as tuas posses, Ele não vai olhar para os teus problemas, muito menos para a tua riqueza. Ele vai olhar para quem você tem colocado em primeiro lugar dentro do teu coração. Ele vai olhar para que tipo de adoração você está apresentando a Ele. Abel estava adorando, e quando ele apresentou uma oferta, a palavra de Deus vai dizer que atentou Deus para Abel, e em segundo para a sua oferta. Versículo de número 5. Mas para Caim e também para a sua oferta, Deus não atentou. Ele não atentou para a oferta de Caim, muito menos para ele. Muito menos para ele. Esse culto a Deus, esse momento de adoração, nós vemos 2 tipos de pessoas. Aquele que adora e não só entrega, mas se entrega de corpo, alma e espírito. E aquele que quer apenas entregar algo. Você não pode ser daqueles que, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu vou ser salvo por isso. Você não vai ser salvo por isso. Não vai. De jeito nenhum. Eu disse aos obreiros que quando, na reunião que eu preguei parte dessa mensagem, quando você apresenta valores
Deus ele não olha para o valor. A igreja vai usar o valor para pagar a conta de água, de luz, aluguel, empréstimo, equipamentos e tantas outras despesas, que muitas delas me deixam sem dormir. A igreja usa, vê o valor. Mas a oferta que Deus recebe não são os reais que você deposita no altar. A oferta que Deus recebe é o amor, a dedicação, a fidelidade que você apresenta diante dele. É isso que ele recebe, a essência. E aqui nós estamos vendo duas pessoas. Aquele que entrega e se entrega, e aquele que quer apenas entregar. O fato de Deus dar atenção para Abel e para a sua oferta, o fato de Deus olhar e chamar a atenção de Deus, a adoração de Abel, chamou a atenção de Deus, foi o suficiente para que o diabo entrasse no coração de Caim e fizesse com que Caim se irasse contra Deus e contra o seu irmão Abel. Escute, o teu jeito de adorar, a tua forma de adorar, faz o diabo se revoltar, porque ele lança tantas coisas contra você, ele lança tantos ataques contra você, para ver se te para ver se te derruba, mas ele não consegue te parar, ele não consegue te derrubar, e por mais que ele intensifique, por mais que ele aumente os ataques, por mais que ele aumente a pressão, quanto mais ele aumenta a pressão, mais você está exaltando, quanto mais ele te persegue, mais você está adorando, quanto mais ele se levanta, mais você fica em adoração, mostrando que você deve adoração somente ao Senhor. Ele é alimentado por uma ira. É por isso que as pessoas muitas vezes te atacam. É crente? E é porque é crente, hein? Porque a tua forma de adorar a Deus incomoda o inferno. Mas continua assim. Tem gente que não vai gostar de você só em olhar para a tua cara. É assim ou não é? Eu, quando ando na rua, eu provoco dois tipos de reações. Daquelas que gostam de mim, a gente pôde ver isso no evangelismo ontem. Pessoas querendo abraçar, pessoas dando uma atenção. Aquela senhorinha, quando viu aquela multidão de gente entrando na rua, ela ficou, meu Deus, que sejam abençoados. A mulher ficou maravilhada. E ali nós realizamos uma oração por ela, católica ela. E nós realizamos uma oração. Uma outra pediu que a gente orasse em uma criança, fomos lá, oramos pela criança. A gente encontra esses tipos de pessoas, mas encontramos pessoas que desviaram o caminho. Eu passei por duas pessoas. E quando eu estava caminhando, baixou a cabeça e foi para o outro lado, com cara de nojo. A gente provoca essas reações. Mas você que tem a luz, quem tem a luz aí? Você que tem a luz, quando as pessoas não gostarem de você, primeiro não te conhecem, não sabem quem você é, e não gosta de você, saiba que você está no caminho certo, você está agradando a Deus, e nunca que as trevas vai se unir com a luz, nunca, nunca. Então, quando Abel ofereceu aquela adoração, provocou uma ira, e eu já vou encerrar aqui a mensagem. Versículo de número 6, versículo 5. Mas para Caim e para a sua oferta, Deus ele não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu o seu semblante. Deus aceitou, atentou para Abel. Caim ficou irado, ao ponto do semblante dele cair. Quantas vezes, por causa da tua vitória, você já viu o semblante de muita gente cair, hein? Muitas, não é? Muito semblante cai, o sorriso chega, fica sem brilho. Que bom que você conseguiu. É assim ou não é? Que bom que você conseguiu, hein? O semblante cai.
Porque quando você apresenta a Deus uma adoração perfeita, Ele pode ter milhões e milhões de pessoas para abençoar, para olhar, mas quando você faz algo importante, quando você faz algo com coração, com amor, você chama a atenção de Deus, e Ele atenta para você, Ele atenta para a sua oração, Ele atenta para a sua adoração, Ele atenta para a sua oferta. É incrível isso. Aí vai acontecer o seguinte, versículo 6: e o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Aí ele vai dar um ensinamento: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? Se você estivesse fazendo bem, mas eu ofertei. Eu não estou falando de oferta, Deus está conversando com ele. Eu estou falando do que você tem feito às escondidas. Eu estou falando do que você tem feito que ninguém tem olhado. Porque eu não aceitei a tua oferta, não é porque foi uma oferta. Note que ele apresentou algo importante aos olhos humanos. Note que ele também apresentou algo importante. Mas o que está levando em consideração aqui não é o que eu apresento de algo material, mas o que eu tenho feito às encobertas. Consegue compreender? O que Deus está dizendo: se bem tivesse feito, não haveria aceitação para ti. Deixa eu repetir isso. Versículo 7. Se bem fizeres, quer dizer que ele estava fazendo coisas más. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, escuta, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Você que faz as coisas escondidas, mas o pecado, jaz à porta. E para poder eu encerrar a mensagem, que eu acredito que você já entendeu, versículo de número 8: e falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou, por causa de um culto, por causa de uma adoração, porque Deus recebeu e atentou para um e não atentou para outro. Um irmão matou outro. Quantos irmãos da igreja estão matando outros irmãos? Seja com palavras, seja com má fé, seja com atitudes. Uma alma tem muito valor para Deus. Fala comigo: uma alma tem muito valor para Deus. E você sabia que o fato de você nem olhar para o olho de alguém ou fazer alguma coisa errada contra essa pessoa, você pode estar afastando essa pessoa dentro da igreja? Você pode estar matando o seu irmão? Hoje, muitos irmãos estão morrendo dentro da igreja, minha gente, das igrejas. E nós não podemos ser assassinos de irmãos, muito pelo contrário. Nós temos que ajudar a restaurá-los. É essa a nossa missão. Ajudar a restaurar. Uma atitude, uma fala, uma decisão, um abraço, um aperto de mão, não te custa nada. Não te custa nada. Você dá um abraço em alguém, não vai te custar nada. Para você. Mas talvez para aquele irmão que está entrando pelas portas da igreja, a única coisa que ele quer é um aperto de mão bem apertado, é um abraço bem dado, é uma paz do Senhor profética. Vamos aqui continuar. Versículo 9: e disse o Senhor: Caim, onde está Abel teu irmão? Onde está? Vai chegar um dia que Deus vai perguntar para você: onde está o teu irmão? Cadê aquele irmão que era para você estar cuidando? Cadê aquele irmão que era para você estar evangelizando?
Cadê aquela vida que era para você ter insistido nela e levado ela para a igreja? Note que no início dessa mensagem nós lemos uma palavra que nós iremos prestar conta de todas as nossas obras, inclusive da nossa obra evangelística. Cadê o irmão? Enquanto tem muitos assassinando irmãos, você tem que ser usado por Deus para salvar irmãos, para falar de Jesus para irmãos. E aqui você conhece a história, ele ainda vai se levantar contra Deus, e no versículo 10 vai dizer assim: o sangue do teu irmão clama por mim desde a terra. O que isso quer dizer, pastor? É que o sangue é forte? Não, não. Isso quer dizer que um verdadeiro adorador do reino, até depois de morto, ele é diferente. Um adorador do reino, mesmo depois que morre, a sua história continua clamando a Deus. Teve uma senhora que nós estávamos cuidando dela, a Dona Solange. Dona Solange. Fomos na casa dela fazer uma oração, fez uma cirurgia, era um câncer, arrancaram aquele tumor, e eu fui umas 3 vezes lá, se eu não me engano. Parte da minha equipe continuou indo lá durante 7 semanas, e a Dona Solange foi para o hospital, para a UTI. Mas antes ela olhou e disse para mim que tinha fé. Tinha fé. E eu disse para ela: a sua história vai ser conhecida. A sua história vai ser conhecida, o seu testemunho vai ser conhecido. Porque eu mesmo nunca vou esquecer da fé dela, e eu nunca vou esquecer da história. Porque em todas as vezes que fomos lá, em nenhum momento ela abriu a boca para murmurar. Muito pelo contrário, ela abriu a boca para dizer que vinha na igreja, que ia sair dali, que amava louvar ao Senhor. Foi para a UTI. Quando eu cheguei na UTI, o médico falou que a temperatura dela já estava baixando. Não sei se a filha sabia da situação, mas eu já saí dali falando para o pessoal que foi comigo: ela não vai ter muitos dias de vida, ela não vai durar. E disse uma quantidade de dias: ela vai durar tantos dias. Porque quando a temperatura do corpo já vai baixando, é porque a vida já está saindo. E a temperatura do corpo foi baixando. Ela morreu, faleceu. E aí alguns dias depois a filha dela entra em contato para saber se podia fazer uma missa de 7º dia, porque ela tinha aceitado Jesus. As pessoas estavam perguntando: pastor, pode ser feita uma missa de 7 dias? Falei: minha filha, faça um culto de 7 dias que eu vou lá. Pode fazer um culto de 7 dias que eu vou lá. E aí eu fiquei lembrando do seguinte, que quando alguém entrega a vida para Jesus, primeiro, ela estava na UTI entubada, mas o rosto dela era de paz. O rosto de uma pessoa que estava entubada, prestes a morrer, o semblante era de paz. Não era um semblante trevoso, não era uma coisa feia. A mulher estava na fase final da sua vida, mas o semblante dela era de tranquilidade. E aí quando cheguei lá no cemitério, olha o que Deus me faz lembrar: que uma pessoa que se entrega a Jesus, até depois de morta, a palavra continua sendo pregada. 7 dias depois dela morrer, estava eu lá pregando para uma turma de pessoas que talvez nunca iria ouvir a palavra de Deus, mas por causa da vida daquela serva de Deus que estava com 7 dias falecida, a palavra estava sendo pregada. E olha que hoje nós falando dela novamente. Porque o sangue do justo clama, clama. E é essa a diferença daqueles que servem e daqueles que não servem. Se coloca de pé no seu lugar, por favor. Então outra vez vereis a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem. É o que diz a palavra. Eu já fiz muitos velórios, já fui muitos enterros. Na verdade eu já fiz mais velório do que casamento.
Já fiz mais velório do que casamento. E confesso para você que eu prefiro fazer mais velórios do que casamento. Casamento, às vezes, a gente se arrepende de ter feito. Velório não, não tem como se arrepender. As pessoas que estão nos velórios, elas estão com o coração mais abertos para Deus. As pessoas que estão no casamento estão empolgadas, e por mais que seja uma coisa religiosa, não está nem atentando para Deus. A palavra de Deus já vai dizer isso: o melhor é a casa de luto do que a casa que tem muitas festas. Porque na casa de luto as pessoas estão mais reflexivas e sabem que a vida um dia ela vai acabar. E é isso que eu quero falar para você. O intuito dessa mensagem é isso, de uma forma serena, sem muita, porque eu não queria que essa mensagem fosse uma mensagem de empolgação, eu não queria que essa mensagem fosse uma mensagem emotiva. Eu quis que essa mensagem fosse uma mensagem de ensinamento. Quem compreende isso, diga amém. E você precisa aprender isso e entender que tudo que você faz, um dia você vai prestar conta para Deus. O primeiro homicídio foi em um culto. Se o teu culto a Deus vai ser aceito ou rejeitado, vai depender não das vestes que você tem, mas sim dos furos que você não tem na sua vida. Tem que se apresentar a Deus de forma amorosa, perfeita e de coração. Eu quero te fazer um convite nessa noite, inclusive você que me acompanha pela internet. Se você quer entregar a tua vida para Jesus, junto comigo, dê um sinal com as suas mãos, entregue a tua vida para Jesus, volte para Jesus hoje. Estão todos firmes? Você que está na internet, procure, se você quer entregar a vida para Jesus, não faça isso só aqui pela internet. Procure uma igreja evangélica que pregue a palavra de Deus, independente de placa. Se prega a palavra, congrega lá. E lá, diante da igreja, confesse Jesus como teu Senhor e como teu Salvador. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Você que está aqui